Ei, Florboleta linda do meu coração! Como você está hoje? Pronta para mais um Florbocast, Vida Cristã na Prática? Então, hoje nós vamos discorrer sobre 1 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre vida cristã na prática. Você vem comigo? Vocês sabem que a cidade de Corinto fica na Grécia, perto ali de Atenas, e uma igreja importante, a igreja dos Coríntios, formada ali pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele anda ouvindo, as pessoas falarem acerca de alguns problemas gravíssimos que têm acontecido na cidade, e ele escreve uma carta falando várias coisas importantíssimas, mas muito importante a gente destacar que nessa carta de 1 aos Coríntios, Paulo tira muitas dúvidas da vida cristã na prática. E por isso nós vamos ler aqui 1 Coríntios 6, no versículo 9, para tratar do código moral ressaltado pelo apóstolo Paulo. Vamos lá? Primeiro, ele começa assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele afirma: não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu fiz uma enquete no meu Instagram acerca das dúvidas de vocês, o que é que vocês gostariam de falar, e eu vi que vocês têm dúvidas básicas acerca do cristianismo. E aqui nós vamos discorrer acerca de cada conduta dessa, que segundo a Bíblia é uma conduta de injustiça. Em primeiro lugar, falando da injustiça, nós vamos ressaltar que essa questão da injustiça é ligada ao direito, não é? O justo é aquele que segue um código legal, um código de leis e consegue estar de acordo com esse código. Então, seria injusto aquele que não segue o código da palavra de Deus, aquele que não segue os códigos morais destacados aqui, e seria justo aquele que procura seguir. Menina, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, eu quero ressaltar para você algo muito importante, que a nossa caminhada cristã, ela é para toda a nossa vida. A nossa evolução que eu falo, crescer, a gente cresce para fora, né? Evoluir, você evolui como espírito. Então, o seu homem interior, o seu eu verdadeiro, a sua identidade celestial, que é firmada na rocha das eras, que é a palavra de Deus imutável, ela vai sendo construída, burilada através do seu esforço pessoal. E para a gente compreender a solidez da palavra de Deus hoje, no século 21, é muito difícil. Porque nós vivemos num século, num tempo, como diz o sociólogo Bauman, num século líquido, onde as coisas, elas são líquidas. O líquido, gente, é o que não é sólido, que não é rígido, que não é fundamental, o que pode ser transformado. Então, esse mundo líquido proporciona comportamentos, condutas, pensamentos fluidos. Mas nós que somos cristãs, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela nitsav,
ela pré-existe, no original hebraico, completa no céu. Ela é imutável. Os princípios bíblicos, nós devemos nos adequar a eles. E não a Bíblia se adequar a você, minha querida. Tem coisas da Bíblia que vão doer na sua natureza terrena. Faz parte. Nem tudo a gente vai achar bonito, a gente vai gostar. Mas a conduta cristã justa é uma conduta em conformidade com a palavra pura de Deus. E a palavra de Deus traz para você aqui um código moral. Nós temos alguns aspectos da vida sexual, alguns aspectos da vida patrimonial, alguns aspectos de conduta pessoal. E o que a palavra de Deus está dizendo? Ela começa falando que você pode ser herdeira. Essa palavra, essa expressão, essa qualidade de herdeira é registrada na palavra de Deus, que você é herdeira do reino de Deus. E o que significa isso? Nós, para sermos herdeiras, precisamos ser filhas. A Bíblia diz em 1 João 3,1 que você é filha. Então você é herdeira legítima. Nós fazemos parte da família de Deus. A própria carta aos Coríntios, Paulo ressalta isso várias vezes. Ele fala da herança, ele fala que você é herdeira, ele fala que você é família de Deus, que você foi criada para boas obras. Mas aqui no capítulo 6, a gente vê que isso não depende mais de Deus. Isso depende de você. E ele começa perguntando, você sabe que, e eu tô aqui com 3 versões em um dicionário, vamos olhar aqui essa versão, você não sabe que os injustos, então aquele que não segue o código, aquele que está fora do padrão da justiça, não da sua própria cabecinha, meu amor, não do conhecimento que você recebeu em alguma igreja, de algum pastor, ou na sua escola, ou na sua faculdade, não. Esse código é um código estrito, somente encontrado na palavra. E eu quero que você entenda, antes de a gente adentrar cada um desses aspectos, que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Enarque ro logos. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, por isso que a Bíblia diz que ela pré-existe completa no céu. Ela é Jesus Cristo. Ela pré-existe, ela existe antes da fundação do mundo. Porque Jesus é assim, ele pré-existe. Então, em primeiro lugar, você precisa entender isso. Você é filha, já está tudo preparado, sua adoção já foi feita. Jesus morreu na cruz para lhe integrar a essa linda família, a família de Deus. Não é verdade? Agora você precisa escolher. Você vai viver de acordo com a justiça? Você vai seguir esse código moral? Aí, se você segue a justiça e se você segue o código moral, você se torna herdeira. Por quê? Porque para herdar, você precisa fazer o que o papai pediu. Você precisa andar em consonância com o que o seu pai lhe ordenou. Lorena, isso é condicional? Bom, eu não gosto de axiologia, né? Não é o que Lorena pensa. A Lorena pensa que não, que você pode fazer qualquer coisa e que aí você tem um espaço. Isso é lindo, isso é fantástico. Eu acho que Deus quer que todos se salvem, porque a Bíblia diz isso, e Deus quer mesmo, e ele tem se esforçado. Tem sempre um pregador no telhado, tem sempre uma voz ímpar, alguém que tem coragem de lhe dizer a verdade. E eu tenho pedido a Deus para ser essa voz nessa geração, para essa geração confusa, para essa geração perplexa, para essa geração sofrida, para essa geração doída, essa geração porco espinho, né? Se você não for igual a mim, eu não gosto de você. Mas a Bíblia não tem nada a ver com o seu achismo, minha querida. A Bíblia não se encaixa no que você acha bonitinho ou no politicamente correto. A Bíblia é o que ela é. A Bíblia quer dizer o que ela diz. E vocês já aprenderam aqui comigo que o ensino da palavra de Deus e o aprendizado da palavra de Deus não se dá num texto só. A Bíblia se aprende aqui e ali. Ela é completa, não é? Então,
Nós integramos o Antigo Testamento com o Novo Testamento. É Isaías 28 que diz ordem sobre ordem, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Então você entendeu o conceito de herança, o conceito de herdeira. Aqui a gente tem um outro conceito bíblico importante, o conceito de reino de Deus. E a gente traz 2 reinos aqui claros na palavra, o reino de Deus e o reino dos céus. Eu gosto muito dessa explicação teológica de que o reino de Deus é aqui na terra. Então preste atenção, você vai ser herdeiro do reino de Deus, você tem direito à herança aqui na terra, colher frutos da sua herança aqui na terra. Lógico, sem perder a perspectiva bíblica de uma herança eterna, né? Que você vai ver aqui no caminhar desse capítulo 6 todo, né? O apóstolo Paulo vai falar do perigo da imoralidade e ele fala no versículo 12, ei, você pode fazer todas as coisas. A você é permitido tudo, mas você precisa prestar atenção porque nem todas as coisas convêm. E depois ele completa, eu não me deixarei dominar. Quando a gente fala de domínio, gente, é algo muito pesado. Quando você diz que algo domina uma pessoa, é como se fizesse parte da constituição da pessoa. É algo que para descolar e você sair debaixo desse domínio é algo dolorido. É algo que você faz com pesar. Não é verdade? Tem coisas que são amorais, contra a moral cristã, bíblica, mas que estão tão incrustadas em quem o ser humano é, que é difícil separar essa questão da própria pessoa. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, ele diz a você, ei, acorde! Vocês não sabem, vocês não têm conhecimento. Eu quero dizer a vocês, ele faz uma pergunta. Essa pergunta que diz assim, você já deu conta? Você já tomou notícia? Eu estou aqui para esclarecer pontos muito sérios. E depois ele completa, não se deixem enganar. Olha aqui, os crentes podem ser enganados. Aliás, o espírito de engano é o espírito que paira nesse mundo. Olha aqui, o verbo do original grego nessa palavra fala dessa condição passiva. Você não se enganou, você se deixou enganar. Isso é um erro fundamental na maneira de pensar ou de agir. Teve algo que lhe trouxe na vida, não é essa voz ativa, né? Não é fazer, não é se desviar, enganar-se, estar em erro, ser ludibriado. Pode ser provocado pelo próprio indivíduo? Sim, mas ele pode ser induzido por outra pessoa, por outra doutrina ou pelo Deus desse século, que é o nosso inimigo. O nosso inimigo quer fazer você acreditar que você pode tudo. E que o que você fizer na terra não tem consequência. Ei, meu amor, quando Deus fundou esse mundo, ele criou leis universais inexoráveis. As leis do céu não são como as leis da terra, que hoje são de um jeito e amanhã são do outro. Não, você quebra um princípio, o princípio quebra você. E alguém precisa te dizer isso. Não adianta. E nós vamos falar, e eu quero falar de cada uma dessas coisas com muita calma. Hoje a gente vai falar da imoralidade em si, porque é o primeiro termo, né? E eu quero dizer para você que todas essas, Lorena, você está colocando palavra na Bíblia? Não! Todas elas estão escritas aqui. A Bíblia pré-existe completa no céu. E isso aqui não vai mudar pela vontade humana. Os imorais não serão bem-vindos no reino. Não herdarão, não são herdeiros. Não são considerados filhos legítimos. A Bíblia tem uma escala, o ser humano foi criado, e a gente volta para o Gênesis para esclarecer isso aqui, foi criado para a comunhão. Deus, ele não queria ter somente servos, ele queria ter filhos, né?
E assim ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, quer dizer, parecido fisicamente, com as emoções parecidas de Deus, né? Todas as emoções humanas são legítimas. O que você vai fazer com elas é que traz você para o reino de Deus ou afasta você do reino. E saber ouvir é uma dádiva. Pensa, quem está no engano, está atolado no engano, lembra que o verbo aqui está na condição passiva. Você foi ludibriado, você foi enganado, mas agora a verdade chega. A verdade, que no hebraico significa emet, começo, meio e fim, é Jesus. É tudo. Não tem uma perspectiva. Ah, não, a minha visão, não tem sua visão, minha linda. A visão é a palavra. Se você é cristã, a sua visão precisa ser a palavra de Deus. Então, em feito esse prolegômeno todo, em sabendo que Deus já te chama, Ele acredita em você. Ele acredita que você consegue. Deus, Ele quer você do lado dele. Deus, Ele quer você herdeira, por isso Ele escreve esse código. Isso aqui é um mapa. E sem mapa, a gente fica perdida. Só que muitos pregadores dos últimos dias estão perplexos com o retorno da pregação da verdade. Porque o mundo jaz no maligno. E hoje tem um preço para a pessoa pregar a palavra de Deus. Falar é muito difícil que a gente tenha liberdade religiosa, mesmo que seja uma liberdade constitucional, quando existem inúmeros dispositivos que querem amordaçar você. Não é verdade? Mas nós que somos pregadores da palavra de Deus, somos comprometidos com o Emet, porque a Emet é o próprio Jesus Cristo. A gente não pode se calar. A gente não pode, não, risca isso aqui da Bíblia, que isso aqui eu não gostei não, tá politicamente incorreto. Eu dou risada porque isso é um absurdo. Eu me lembro quando eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade, recebi uma profecia, Deus tinha me levantado para confundir os grandes, e meu pai me disse algo no início da minha caminhada cristã. Minha filha, você tem um dom lindo de pregar a palavra de Deus. Mas pregue sempre a verdade. Nunca pregue um evangelho, e aí ele usa essa expressão, língua de flor e boca de veludo, para agradar o seu ouvinte. E eu me lembro da minha primeira campanha política, e foi aí que eu comecei a pregar fora da minha igreja, né? Preguei em 98 igrejas. Meu Deus do céu, às vezes eu começava a pregar, levava um texto bonitinho e Deus aí fazia aquele... E abria a Bíblia, e vinha o Espírito de Deus trazendo a verdade da palavra. E eu dizia que ninguém vai gostar de mim. Eu nunca pedi voto em igreja, mas eu pregava, às vezes minha equipe distribuía na porta. As pessoas estavam me conhecendo ali, naquele momento, mas eu nunca preguei na minha vida algo para agradar a minha plateia. Não. Eu prego o que o Espírito Santo de Deus me enviou para pregar. A Bíblia na sua integralidade. E em dito isso, meninas, vocês entenderam o conceito de reino de Deus? Vocês entenderam o conceito de herdeiro, não é? Implica em adoção, como está escrito em Romanos 8,15. Filiação, Romanos 8,14 a 16. E a gente vai agora falando de remissão, de enquadramento. É quando você começa a fazer parte de um grupo, qualquer que seja. Lembra aí na escola, você agora faz parte do time de baleado, do time de vôlei, do time do futebol da escola, seja lá qual time que você faça parte, sempre vai ter um código de conduta do grupo. Se você seguir o código de conduta, você vai ser aceito pelo grupo. Se você não seguir o código de conduta, você não vai ser aceito pelo grupo. Isso a gente experimenta na vida desde criança. E ao lado da palavra que diz Deus quer que todos se salvem, a Bíblia também diz que nós devemos andar no caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala, andai nele. Quem é que escolhe? Você, minha querida. Deus já escreveu a palavra antes da fundação do mundo, já deixou tudo certinho, já enviou Jesus para sarar a ferida que foi feita no Éden, né? A desconexão de Deus, que traz um DNA ferido, e aí entram os pecados e as iniquidades.
o viver em dissonância com a palavra de Deus. E aí, você escolhe. Jesus nunca tirou a sua liberdade. Você é livre. O próprio texto está dizendo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou você livre o preceito, ou o preceito quebra você. Então, dito isso, falando de todas essas pequenas palavras que são tão profundas no início do versículo 9, depois que diz, não se deixem enganar, ele vai falar quem não pode herdar do reino de Deus. E ele começa falando imorais. Os imorais. Aqui para completar, a gente pode voltar para o 1 Coríntios, no capítulo 5, que fala da imoralidade com mais profundidade. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. O que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo? Que nem no mundão, que nem onde não existe esse código moral, está se vendo o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Essa imoralidade, que o termo grego usado aqui em 1 Coríntios 5:1 é porneia. Eu vejo ele aqui escrito, né? Queria mostrar para vocês, mas não tem como. Vou ver se a gente consegue colocar aqui depois essa palavra grega, porneia. E a porneia, ela significa prostituição, fornicação, falta de pureza, de castidade. E ela vem sempre no grego indicando um comportamento sexual que não é adequado. Um comportamento sexual que aqui, né, ele é restrito. Dentro do código cristão, você não pode ser imoral. Esse vocábulo porneia, ele pode ser usado para todas as formas de imoralidade. Só que aqui em Coríntios, eles estão vivendo uma imoralidade tal. Você veja que há uma gravidade aqui. O apóstolo Paulo para dizer, gente, aqui todo mundo passou dos limites. E eu estou escrevendo uma carta extensa, uma carta complexa, uma carta profunda para dizer para vocês, se afastem. Deixa eu dizer para você aqui, minha querida, pode ser comum, mas não é normal à luz da palavra de Deus. E se você é herdeira, se você é filha, você vai fazer como em Levítico te ensina a fazer, fale com seus filhos sobre isso. Entrou na sua casa, fale. Sentou com seus filhos, fale. Na hora de dormir, fale. Na hora de levantar, fale. Vamos ter abertura para conversar acerca dos preceitos cristãos. Então, nesse primeiro código, nessa primeira palavra, imoralidade é ligada a adikoi, a injustiça. Aquilo que é fora do preceito. Aquilo que é contrário ao código moral. É um comportamento sexual inadequado, fornicário, prostituto, lascivo, fora da bênção da palavra de Deus. Porque não há problema em relação sexual. Na verdade, muitos pensam que a queda do homem se deu pelo relacionamento sexual, e isso é uma grande mentira. Deus criou homem e mulher e disse, vão e conheçam-se na profundidade do hagiasmos, na profundidade do conhecimento entre o homem e a mulher, relação sexual, mesmo pênis na vagina. Deus falou, vão e procriem e governem. Então, a relação sexual não tem nada a ver com o pecado original. Isso é mentira, isso é distorção e desconhecimento da palavra de Deus. O sexo foi feito por Deus. Tanto para a procriação como para o prazer, senão não haveria prazer envolvido. Mas aqui o apóstolo Paulo vem esclarecer que dentro de limites de justiça e de moralidade. Ok, minhas princesas? Esclarecemos aqui o início
desse capítulo tão profundo e tão complexo. Eu espero que você tenha aprendido esses conceitos básicos do início do capítulo. Reino de Deus, herança, engano, porneia. Tudo isso. Se você gostou, se fez sentido para você, não deixa de mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo de valor, deixando o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as novidades e aqui está conectada comigo. Se você lembrou de alguém com essa mensagem, não deixa de encaminhar essa mensagem para ela. Amém, minha princesa? Vamos orar? Espírito de Deus, nós estamos aqui na tua presença, primeiro agradecendo pela revelação, doce Espírito Santo, da tua palavra para a nossa vida prática. E nós te pedimos que nós possamos receber com os nossos corações abertos a tua palavra para trazer transformação ao nosso homem interior, a quem nós somos de verdade. E aí, minha querida, abre sua mãozinha assim, na presença de Deus e diz assim comigo: eu recebo essa palavra pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amor. Eu encontro você aqui no próximo Flowcast.